já começa de novo. Olá, vamos lá. Então, aqui, né, retomando em relação aos transtornos alimentares, eles foram mais considerados aí como algo que poderia trazer complicações e doenças sérias na década de 80, onde eles foram reconhecidos, inclusive, no Manual Estatístico de Diagnóstico de Desordens Mentais, lá no DSM-4 e 5 e no CID, incluído aí no Código Internacional de Doença, né, CID-10. Então, foi a partir daí que eles começaram a trazer aí uma certa relevância, né, algo que realmente precisaria ser considerado mais, digamos assim, enfatizado, né, no que diz respeito principalmente ao tratamento nutricional. Então, dentro desses transtornos, são desvios do comportamento alimentar que podem alterar o estado nutricional, sendo os principais tipos. Então, dentro de transtorno, nós temos os tipos anorexia, bulimia e comer compulsivo, só que dentro de anorexia e bulimia nervosa, a gente tem os subtipos também, tá? Que eu vou falar aqui para vocês. Então, a primeira coisa, né, na anorexia nervosa, é uma perturbação na percepção do esquema corporal, caracterizada pela busca incansável pela magreza e medo de engordar, a qual causa recusa alimentar. Normalmente, o anoréxico, embora ele tenha resistência no ato de se alimentar, ele pode ter também um subtipo purgativo. Então, ou ele vai ser mais restritivo mesmo, né, ele recusa a alimentação, ou ele pode ter o subtipo que come e estimula o vômito, ou ele faz uso de laxantes, ou faz uso de alguma prática intensa de atividade física, que também é uma forma de ele tentar eliminar esse excesso de caloria que ele julga que ele consumiu, tá? Então, a anorexia nervosa, ela é um transtorno que traz aí uma inversão da imagem corporal, ou seja, mesmo sendo cada vez mais magro, ele acaba podendo ter a imagem de ter um quadro de sobrepeso e obesidade, mas ele pode, e por isso ele rejeita a alimentação, mas ele pode ter tipo purgativo, tá? E a bulimia nervosa, né, que é um uso de método inadequado para prevenir o aumento de peso, sendo mais comum a indução de vômito após o episódio de compulsão periódica. Então, o bulímico, ele também pode ter os dois subtipos. Então, um deles, né, ou ele pode rejeitar a alimentação, ou ele pode comer na condição de purgar. Tanto é que, dependendo, né, do paciente, ele pode ter até 20 episódios de compulsão seguido de purgação, que às vezes vai chegar, pode ser que chegue um momento em que ele faça uma contração abdominal e aí ele já vomita. Por quê? Porque de tanto ele fazer essa prática, né, de come compulsivamente grandes volumes e na sequência já estimula o vômito. E aí a gente pode pensar, né, poxa, mas como é que eu sei se é uma anorexia nervosa ou uma bulimia nervosa, se ambos têm os subtipos semelhantes? É pelo estado nutricional, né? Normalmente o anoréxico, ele é ou muito depletado, desnutrido, né? Então ele é pele e osso, aquilo que realmente te chama a atenção, que é fácil da gente identificar pela característica física, ou ele é eutrófico, que é mais difícil aí da gente saber, porque às vezes ele pode ser confundido com uma bulimia nervosa, né? E o bulímico, normalmente, ele é sobrepeso e obeso, e às vezes ele pode ser eutrófico também, que é o nosso desafio de saber qual é o transtorno alimentar, tá? Embora a gente não faça o diagnóstico desse transtorno alimentar, mas a gente tem como interpretar como sendo, né? A gente tem que ter, lógico, o diagnóstico feito pelo médico, mas é importante que eu, como nutricionista, eu entenda um pouco do que é uma coisa e do que é outra, porque dependendo, eu também tenho estratégias nutricionais diferentes aí para lidar com esse tipo de paciente. Pode falar, Karen. Professora, eu queria saber se uma das características para saber se ele é um desses dois aspectos, se ele provoca o vômito ou se ele só rejeita, é a questão dos dentes.
Porque eu já li uma vez que quando eles provocam muito vômito, os dentes acabam ficando prejudicados, e é uma das características que dá para saber. Isso é verdade? É verdade, sim, viu, Karen? Muito bem lembrado, né? Depois nós vamos passar para essas questões aí, porque assim, quando a gente está avaliando o paciente ideal presencial, né? A gente tem que olhar alguns sinais que possam também caracterizar o transtorno. Então, essa desgaste do esmalte dentário, né, causado por causa do excesso de vômito que trouxe lá o ácido clorídrico para essa cavidade oral, e por isso o desgaste desse esmalte dentário é um dos sinais. E um outro sinal que é um típico sinal é o sinal que a gente chama de Russell, que é uma calosidade no dorso da mão, né, bem no dorso da mão, pelo fato dele colocar o dedo lá na garganta para estimular o vômito. Então, quando tem essa calosidade, esse sinal que é chamado sinal de Russell, que é ele que descobriu, né, que existia essa relação aí, de tanto ele forçar o vômito colocando o dedo na garganta, o dente, ele acaba ferindo o dorso da mão, e com isso também que poderia ser considerado aí, né, uma bulimia nervosa, né? Porque a bulimia é uma sequência de vômitos, ele até se programa para poder ter o quadro de compulsão seguido de purgação, né? Diferente do paciente com anorexia nervosa, ele tem episódios mais distanciados. O bulímico não. Ele come na condição de vomitar, come na condição de vomitar, né? E come grandes volumes, tá? Já o comer compulsivo são episódios de voracidade, né, voracidade fágica, que a gente chama, mas ele a utilização não de métodos purgativos. Ele não tem essa mesma relação com a comida. Ele come compulsivamente, mas em termos de imagem corporal, ele não tem, assim, uma preocupação tão exacerbada quanto o paciente com bulimia nervosa. Né? Então, olha lá, episódios de voracidade, mas sem a utilização de métodos purgativos, né? E acaba essa preocupação nem é ligada, né, a uma questão aí de imagem corporal, tá? Bom, mas só que ele é importante também, né? Porque aí tem a questão da própria consequência dessa compulsão aí alimentar que leva ao sobrepeso, obesidade e tudo mais, né? Bom, em relação às causas dos transtornos alimentares, a gente tem várias, né? Aspectos socioculturais, então, fortes desencadeantes, então, corpo magro é encarado como símbolo de beleza, então, principalmente quem seria o grupo de risco, né? Já que a gente está falando aí da questão sociocultural, então, pessoas ligadas à imagem corporal. Então, seriam bailarinos, pessoas artistas, né? Educadores físicos, nutricionistas também, né? Então, muitas vezes, ele não consegue se autocontrolar, né? Então, ele acaba entrando aí numa linha muito tênue de que, é lógico, o nutricionista, ele se preocupa com a alimentação, ele se preocupa com a alimentação das pessoas, mas não necessariamente ele tem que ser exacerbadamente preocupado com aquilo que ele faz uso, né? Porque, às vezes, essa preocupação exacerbada o transforma num paciente com transtorno alimentar, né? Então, a gente tem que ver se sai como eu sempre falo para vocês, né? Tem que ver se não sai da curva de Gauss, né? Se for tanto aquém quanto muito além, é preocupante, tá? Também está ligado a questões psicológicas, né, individuais e de sentimentos, como eventos estressantes relacionados à sexualidade. Então, por exemplo, quem sofre abuso sexual desde a infância, adolescência, então pode ser que uma forma deles dominarem a situação seria o que ele leva à boca, né? Então, isso pode ser, muitas vezes, uma prática que eles adotam para um controle. Não, eu não consigo controlar a questão da sexualidade, né, do abuso sexual, mas eu consigo controlar o que eu levo à boca. Então, eu vou
vou consumir cada vez menos, e até consumindo cada vez menos para se tornar menos atraente para essa pessoa que faz esse abuso sexual, né, pratica esse abuso sexual. Então, essa é uma discussão bastante grande também na literatura, né, uma formação da identidade pessoal, ansiedade, né, suavização ou liberação de sentimentos dolorosos. Então, a pessoa que é muito estressada, né, então ela pode ser tanto anoréxica quanto bulímica. Então, isso pode potencializar, né, um caráter aí de um transtorno realmente alimentar. Aspectos familiares, então, distúrbio da interação familiar, então, relação com membros da família que sejam alcoólatras ou membros que sejam depressivos, né? Então, a tristeza é tanto naquele ambiente familiar que ele passa a ou comer compulsivamente para aliviar essa frustração, ou então não comer, né? Rejeitar essa alimentação aí. Então, isso é importante também ser investigado, né? Bioquímicos, então pode ser que tenha transtornos de quadros depressivos, alterações bioquímicas, então, por exemplo, ele pode ter uma elevação grande de cortisol, que isso pode trazer ainda mais quadros de ansiedade, de depressão, né? E aí acaba sendo específicos, inclusive, e funcionais do hipotálamo, que é quem controla a fome e apetite, né? E aí, dietéticas também, né? Então, olha lá, como história prévia da obesidade, dietas restritivas. Então, quando eu faço um recordatório alimentar, eu faço um preenchimento de uma anamnese com o meu paciente, eu preciso saber um pouco dessa história de obesidade, essa história de sobrepeso, quando que começou a se preocupar tanto assim com essa alimentação, né? Para se realmente a gente ter essa característica aí mais bem trabalhada, né? Por isso que a gente precisa de um diagnóstico bem estabelecido para a gente saber quais são as estratégias que nós vamos adotar para melhor cuidar desse paciente, né? Então, quando a gente fala aí em transtornos alimentares, eu preciso saber identificar qual o melhor transtorno aí pelo qual eu vou considerar na hora de trazer uma conduta dentro dessa dietoterapia. E a compulsão alimentar, né? Quando eu falo de compulsão alimentar, eu estou falando, então, que ela ocorre como resposta ao estresse ou ansiedade, um padrão alimentar emocional para suavizar ou liberar sentimentos dolorosos. Então, muitas vezes o paciente, ele aprendeu, né? Para ele tentar suavizar aquele sentimento doloroso, desde criança, quando ele chorava, a mãe o alimentava, nem sabia se estava com fome ou não, com dor no ouvido, enfim, ele, com cólica, né, ele já alimentava, então ele aprendeu lá, desde bebê, né, que tudo que ele resolve na vida dele é comendo, então esse desvincular é que é bastante complicado. Eu trago aqui os aspectos clínicos e complicações referente à bulimia nervosa e à anorexia nervosa. Então, quando a gente fala em anorexia nervosa, o que o paciente pode trazer de sintomas? Isso também pode trazer, aí, Karen, pensando na sua colocação, de sinais, né, de situações que podem levar a esse diagnóstico de anorexia ou bulimia nervosa. Então, vamos lá. Tontura e confusão mental, né, em função da falta, muitas vezes, de nutrientes, então o paciente ele se priva de alimentação, às vezes, por horas, né, então esse jejum intermitente, ele pode ficar mais de um dia em jejum, só bebendo água. Que mais? Cabelo seco e quebradiço, que demonstra muito sinais de desnutrição, inclusive. Lanugem, que é também característica, né, pacientes com muita desnutrição, quando se apresenta mais a presença de pelos, né, de pelos bem assim, ralinhos, né, na pele. Que mais? A pressão baixa, né, muitas vezes a questão do próprio sistema cardiovascular, né, então quando a gente pensa em eletrocardiografia, a gente verifica ali um batimento cardíaco também
bem lento, né, por conta da falta da alimentação mesmo, da falta de glicose especialmente. Ortostase, que é muitas vezes o desequilíbrio, então a pessoa está andando assim, em linha reta, de repente ela se desequilibra por falta dessa nutrição. A própria caquexia, que é quando a gente fala que o paciente está em pele e osso. Mudanças bioquímicas, então ele acaba tendo uma diminuição de leucócitos, então ele pode ter aí uma baixa, né, de imunidade, representada pela baixa quantidade de leucócito, que seria a série branca, baixa de glicose, aumento de colesterol e aumento de caroteno. Então, essas alterações, elas são vigentes em função de próprias alterações que o organismo muitas vezes tem que compensar para que realmente ele consiga, né, manter minimamente ali substrato energético para atender esse metabolismo basal. Que mais? São constipados, então retenção de fezes, porque muitas vezes nem a água eles acabam consumindo, ou não tem substrato ali para formar bolo fecal. Cianose, né? Então, aqui, essa acrocianose, ela seria a deficiência de circulação. Então, os membros superiores, extremidades de membros superiores e inferiores, ele fica mais arroxeado pela falta de irrigação sanguínea. Então, isso também é um processo aí que se dá pela baixa oferta de nutrientes. Perda de massa muscular, né? Por isso que a gente fala de perda importante, por isso que é pele e osso. Além disso, a pele seca, osteoporose, então o paciente ele passa, uma vez eu vi até uma reportagem, né, mostrando a imagem de uma bailarina quando ela estava com 40 anos, devido ao fato dela ter anorexia, ter tido anorexia lá na adolescência, né, ela era na época uma bailarina que atuava intensamente, então, pela falta de nutriente, ela acabou girando um quadro de osteopenia, osteoporose, e aí foi comparado a idade óssea dela com uma pessoa de 70 anos, né? Então, ela com 40 anos comparado a uma idade óssea de 70 anos, dada a perda de massa óssea importante aí, né? A própria amenorreia, né, que eu não posso esquecer de falar para vocês, então, se o paciente ele tem mais de 3 meses sem a menstruação, essa amenorreia, ela vem em função da redução de valores de FSH, de estrogênio, de progesterona, e muitas vezes aumento de cortisol. E aí, né, o que faz com que ele retome a própria menstruação? É a concentração de gordura corporal. Quando você restringe muito essa gordura corporal, ele não vai ter substância, inclusive, para a atuação desses hormônios, né? Quando a gente fala em hormônio, a gente precisa de gordura. E aí, quando ele tem a amenorreia, ele interfere também na massa óssea, nessa produção de massa óssea. Então, é importante também que se coloque para o paciente essas condições. E mais, viu, gente? É importante falar muitas vezes que é o ponto que, a hora que o paciente começa a se ligar de que algo não vai bem, quando a gente fala principalmente para o sexo feminino, né, que ela pode se tornar infértil. Porque quanto mais tempo ela ficar com a menorreia, mais vai ter alteração de hormônios. E a depender dessa alteração de hormônios, ela pode ser que no futuro ela não consiga realmente ovular de forma adequada, né? E ter o processo de gestação. Então, às vezes, pelo fato de você falar da impossibilidade de ela não ser mãe, é a hora que talvez você possa atrair esse paciente para uma circunstância aí onde ele pode ter adesão maior, né? Não, pera um pouquinho, mas infértil eu não quero ficar, né? E aí é a hora que a gente pode atrair um pouco mais esse paciente. É importante a gente falar das consequências da situação, né? Porque aí a gente consegue também direcionar aí. O paciente ele pode ter edema, pele seca e retardo no crescimento, tá? Então, aí,
são dados aí importantes, né, dentro dessa prática. E a hiponatremia também, né, quando a gente tem redução de sódio no sangue, é porque provavelmente está muito diluído esse sódio. Então, hiponatremia pode representar para você como sendo um quadro de edema, né, edema causado por uma diminuição grande de proteína plasmática, né, porque vocês sabem que a albumina, que é um grande indicador aí de proteína plasmática, ela é a que controla a pressão oncótica, né? Então, quando tem muito baixa concentração de albumina, eu posso ter aí alteração de peso em função de quadros de edema, né? Bom, em relação à bulimia nervosa, então ele pode ter a glândula salivar aumentada, então por conta do forçar o vômito, então outro sinal, viu, Karen, que também pode ser uma situação que possa identificar a bulimia e não a anorexia. Olha lá, erosão da camada de esmalte dental, esofagite, arritmias, peso normal ou acima do peso, calos, né, que é aquilo que eu falei, calo no dorso da mão, que é chamado de sinal de Russell. Dentro de mudanças bioquímicas, ele pode ter uma queda de potássio, uma queda de dióxido de carbono, em função de toda uma alteração de equilíbrio eletrolítico, de tanto ele forçar o vômito, né, ele pode ter, sim, uma alcalose, né, que a gente chama uma alcalose metabólica, devido à grande excreção de ácido clorídrico forçado pelo vômito, né? Que mais? Diarreia e também quadros de edema, tá? Então, aí são situações que a gente tem que prestar aí bastante atenção. Dentro, então, dos aspectos nutricionais, né, que o nutricionista ele vai ter que observar e cuidar, aí seria, na anorexia, que fazem dietas muito restritivas ou usa moderador de apetite, ocorre perda de gordura corporal, né, refletida aí numa grande diminuição de peso, e muitas vezes usam até diuréticos, porque às vezes o diurético é comprado sem prescrição médica, então ele vai lá na farmácia, ele compra e começa a utilizar de forma a não ter nenhum tipo de controle. A ingestão passa a ser de consumo de 400 a 600 calorias por dia, isso também é um sinal de que algo não está legal, né? Pessoas que consomem muito, muito pouca ingestão calórica, pode ser uma sinalização de um transtorno alimentar. O jejum muito prolongado, olha lá, de até 12 horas, os alimentos mais consumidos acabam sendo FLV, as carnes magras e produtos lácteos desnatados, né? Então, ele julga que ele sabe mais do que ninguém valor de calorias, de alimentos que eles julgam que seja realmente mais liberados para eles, porque eles não querem aumentar de peso, né? Eles são profundos conhecedores de tabela de composição de alimentos, então eles sabem muitas calorias, sabem muito de composição alimentar. Normalmente um aspecto que também é bem interessante ser falado aqui, quanto à anorexia, eles são perfeccionistas, normalmente, e são também profundos conhecedores de práticas culinárias. Muitas vezes eles preparam pratos muito gostosos, mas eles sequer experimentam esses pratos. Também é uma característica deles, tá? A constipação, como eu já falei, né? Redução de cálcio, por conta dessa própria ingestão alimentar, né? Eles têm também comprometimento com os níveis de retinol e ácido ascórbico. Então, normalmente, eles podem apresentar a pele mais amarelada, porque às vezes eles julgam que alimentos que são permitidos seria a cenoura, né? E aí, a hora que eles ficam com uma grande concentração aí de retinol em níveis sanguíneos e apresentando essa pele mais amarelada. E também hipocalemia, né, que também é uma característica aí pelo fato de usar, às vezes, o diurético de forma sem nenhum controle, tá? Quanto aos aspectos nutricionais da bulimia nervosa, ele também pode apresentar a hipocalemia, a desidratação e a alcalose, pelo fato de toda hora estar estimulando o vômito e às vezes até usando também diuréticos e também laxantes. Evitam gorduras e carboidratos, na maioria das vezes, só que no episódio de uma compulsão,
Eles, às vezes, até vão ao supermercado e pegam as escolhas de alimentos, digamos assim, mais calóricos, mais saborosos, tá? Então, é o momento em que eles pegam alimentos com uma densidade de sacarose muito grande, então eles consomem um pote de sorvete, eles consomem uma lata de leite condensado, né? Então, são situações aí que eles consomem até, muitas vezes, olha lá, 6.000 calorias, episódios até mais do que 6.000 calorias em menos de 2 horas. No caso do paciente com bulimia nervosa, que ele tem compulsão seguido de purgação. Outras consequências, olha lá, hipocloremia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, né? Por conta mesmo de ter um hábito alimentar bastante complexo, né? Que não atende às necessidades, porque quando eles conseguem comer, eles acabam purgando na maior parte das vezes. No caso da compulsão alimentar, o que nós temos, né? Geralmente são obesos, consomem cerca de 6.000 calorias, e dão preferência a alimentos de alto teor de carboidratos e são bastante calóricos. Mas ele não tem o hábito de purgar, né? Caminhando mais um pouquinho com a nossa aula, os critérios para diagnóstico. Então, o que é mais característico da anorexia e da bulimia, o que é diferente na compulsão alimentar. Então, aqui nesses critérios, o que a gente pode colocar como sendo tanto para a anorexia quanto para a bulimia? Seria o medo de se tornar obeso, a distorção da imagem corporal, baixa autoestima, excesso de atividade física e uso de diuréticos, laxantes, ou seja, técnicas que eles usam para ou purgar, né, ou para restringir essa ingestão calórica. E persistente preocupação com a forma do corpo, por isso aí a questão da distorção da imagem corporal, né? Comer sozinho, também uma característica muito comum na anorexia e na bulimia. O que é característico só da anorexia? A amenorreia. Normalmente, o paciente com bulimia, ele vai ter, na verdade, episódios irregulares na menstruação, mas eles dificilmente eles vão ter aí uma restrição calórica tão grande na bulimia que vai fazê-lo ter aí, por exemplo, uma amenorreia. Ele pode ter irregularidade na menstruação, mas não amenorreia, tá? Na bulimia, que é característico os vômitos autoinduzidos, também na bulimia a alimentação desenfreada, né, com grandes quantidades, e da bulimia a questão também da ingestão de alimentos que sejam bastante hipercalóricos, tá? No que diz respeito à compulsão alimentar, a baixa autoestima, ela é presente como nos dois tipos de transtornos, tanto na anorexia quanto na bulimia, a alimentação desenfreada, o comer rapidamente, então até no preenchimento da ficha de anamnese, né, uma das formas que a gente pode perguntar e até descobrir se tem ou não quadro de compulsão, é perguntar para ele se ele termina antes de todos que estão compondo a mesa, se ele presta atenção em tudo que ele leva à boca. Então, se é aquele que fala para você, assim, que ele termina antes de todo mundo, né, e não necessariamente ele percebe aquilo que ele está levando à boca, come na frente da televisão, come na frente do computador, ou enfim, ele já é aquilo que poderíamos considerar aí como sendo, e lógico, comendo grandes quantidades, né, um compulsivo no que diz respeito a essa alimentação. E comer sem fome também, né, que é uma característica aí muito comum, né, desse paciente com compulsão alimentar, porque ele aprendeu que todos os problemas da vida dele, ele resolve comendo, né, come sem fome, e também comer sozinho também é um hábito muito comum em alimentos hipercalóricos. Bom. Caminhando mais um pouco, então, o diagnóstico correto permite realizar um tratamento adequado, amenizando as complicações clínicas, evitando a mortalidade em uma faixa etária não habitual, como na adolescência e no adulto jovem. E dentro dos instrumentos, o que a gente poderia usar, né?
um primeiro estágio, então, de repente, o paciente, ele pode preencher um questionário que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é um questionário que, exatamente, ele, depender das respostas, que vai de 1 a 6, essas respostas, ou melhor, essas perguntas, né, elas têm a ver com a questão de imagem corporal, né, então elas têm a ver, por exemplo, uma primeira pergunta, vai, sentir-se entediado faz você se preocupar com a sua forma física? Então, ele pode responder de 1, como sendo nunca, até 6, como sendo sempre. Aí, depois, indo mais lá para baixo, né, a preocupação frente à sua forma física o leva a fazer uma dieta, né? A outra pergunta, você já vomitou para se sentir mais magro? E aí vai, né? Então, você pode, de repente, quando você quer investigar isso no seu consultório, na hora que ele está lá fazendo a ficha dele, né? Antes de passar com você, ou você pode pedir para ele preencher isso e trazer pronto na primeira consulta, né? Você envia para ele por e-mail, ou então você pode, no momento em que ele está te aguardando lá na sala de espera, você aplicar esse questionário. Porque se ele ainda não tem um diagnóstico de transtorno alimentar, dependendo do valor que deu de classificação, se for, por exemplo, acima de 167 pontos, porque é por pontuação, né, ele já é um indicativo de algum tipo de transtorno, né, então é importante que a gente possa aí também encaminhar, se for o caso, né? Se ele não tem diagnóstico ainda, eu descobri isso no meu consultório, no meu ambulatório, é importante que a gente faça aí essa indicação, né, para um profissional que possa realmente identificar esse possível transtorno alimentar, tá? No segundo estágio, entrevista clínica estruturada ou semi-estruturada, avaliação subsequente do tratamento. Então, aqui, se for o caso, né, encaminhar mesmo para um médico, enfim, para que ele possa ser devidamente diagnosticado, né? Importante associar a entrevista com os pais ou familiares, porque às vezes o próprio paciente, ele não está falando aquilo que realmente a gente precisa ouvir, porque ele mascara muitas vezes aqueles sintomas, né, aquela digamos assim, transparência naquilo que ele realmente ele faz, mas os pais, os familiares podem dar uma interpretação de que algo não vai bem, né? E não adianta você falar para quem tem, por exemplo, uma anorexia nervosa, assim, olha, você tem que comer, viu? Você precisa comer com qualidade. Isso reforça ainda mais o hábito dele não comer, né? Porque, a princípio, num primeiro momento, ele não quer comer, né? Então, você tem que saber como você vai fazer, criar estratégias para que ele possa realmente ter adesão a essa ingestão. Por isso que a gente trabalha muito com aquilo que ele traz de registro alimentar de 3 dias, por exemplo, né? Então, a gente vai inserindo dentro daquilo que ele traz para você, não é você que vai passar para ele, porque senão ele vai achar assim, ela está me dando, ele ou ela, né, nutricionista, ele está me dando uma dieta para eu engordar, então eu não vou engordar. Então, você vai estrategando, a sua estratégia vai ser em cima daquilo que ele trouxer. E aí, devagarinho, né, você vai inserindo o alimento, às vezes no primeiro momento está faltando um carboidrato, uma proteína, uma vitamina, enfim, então você vai usando aquilo que o próprio paciente te traz para que você possa inserir hábitos mais saudáveis, tá? Aí, né, pensando aí na questão também do bulímico, ele pode, né, ter mais episódios de compulsão seguido de vômito, se você falar para ele, olha, você não pode mais vomitar, né? Você vai ter que controlar as suas quantidades. Então, é a mesma coisa de falar para ele ao contrário, né? Que ele comer mais e ele vai vomitar mais. Então, o que você pode fazer é criar estratégias dentro da alimentação, fazendo com que ele minimize os ataques compulsivos. Então, por exemplo, usar alimentos de alto índice glicêmico, que libera muita insulinemia, vai trazer aumento, muitas vezes, de cortisol. Isso vai trazer novas refeições
com muita ansiedade, com muita compulsão e muitas vezes seguido de purgação, né? Porque a própria insulinemia, ela propicia essa situação, né? De mais ansiedade, as próximas refeições talvez junte fome com ansiedade, né? Então, isso também é importante, a gente começar a interpretar com ele, né? O que é fome? O que é saciedade? O que é apetite? Né? O que é sede? Que muitas vezes isso tudo já está mascarado. Às vezes ele está até com sede, ele acha que é fome, né? Então ele começa a comer, aí começa a comer de novo e assim por diante, tá? Bom, então aqui só para critério, não somos nós que fazemos o diagnóstico, mas é só para critério aí de orientação, né? Para vocês, os tipos de entrevistas clínicas estruturadas ou semi-estruturadas, que normalmente, né, é feito pelos profissionais que estão ligados à psiquiatria, à psicologia, para que se traga realmente esse diagnóstico. Aquele questionário que eu mostrei inicialmente, vocês podem aplicar. Esses daqui, basicamente, quem aplica é o psicólogo, o psiquiatra, mas é importante que vocês saibam, né, quais são, enfim, tá? Além disso, né, o que a gente tem também, ó, essa avaliação da imagem corporal, que também é muito utilizado aí pelos profissionais da área de psicologia, como sendo, no primeiro momento, o relato do indivíduo sobre a sua imagem atual, né? Então, aqui, o que a gente teria, né? É como ele se vê e como realmente ele está. Então, primeiro, a sua imagem atual e após sua imagem ideal, né? Qual seria realmente a imagem atual e a imagem ideal. Então, eu acho que aqui vale ressaltar a importância de nós falarmos sobre que todas as pessoas, né, têm algo de positivo, ou muitas coisas positivas no que diz respeito à questão, você está preocupado com a imagem corporal, né, dentro dessa beleza estética, dentro dessa beleza interior, dentro dessa questão ligada, muitas vezes, o que as pessoas têm de bom para passar, né, acho que tem que ser muito enaltecido também essa prática aí, por parte do profissional, né? Então, se ele conseguiu inserir algo que ele não conseguia anteriormente dentro de uma prática alimentar mais adequada, ele tem que ser valorizado, né? Tem que ser enaltecido, porque é muito difícil a gente mudar um hábito alimentar, e principalmente considerando um transtorno alimentar aí ligado a isso, tá? Bom, dando sequência, então, aqui, ó, tratamentos não nutricionais. Então, eu tenho o hospitalar, o farmacológico e o psicoterapeuta. Então, no caso da anorexia, é quando se existe falha no tratamento ambulatorial. O paciente ele não consegue realmente seguir uma dieta mais adequada para ele. O que mais? Ideação suicida. Então, aquele paciente que já tentou se suicidar, né? Uma perda de peso mais do que 30% do que ele deveria ter, e um peso usual que leve ele a um IMC abaixo de 14, que já está com a menorreia, já está muitas vezes aí com o tratamento, mas ele não teve um resultado positivo dentro dessa prática. Então, ele tem que ser internado, e tem que ser internado assim, gente, não é em qualquer hospital. Tem que ter uma vigilância constante para ele. Porque aquele paciente que você passa uma sonda, ele saca a sonda, aquele paciente que você leva uma comida no quarto, ele joga no vaso sanitário, né? Então tem que ser vigiado esse paciente todo o tempo, até por meio mesmo dessa questão da ideação suicida, né? O que mais? O bulímico, também é importante aí que ele saiba, a gente saiba quando que ele deve ser internado no hospital, quando ele usa sintomas purgativos persistentes, problemas cardíacos, convulsões, hipocalemia, né, muitas vezes aí alterações desses batimentos cardíacos por conta dessa hipocalemia, e essa hipocalemia causada pelo uso inveterado aí de diuréticos, né? O farmacológico, no caso do anoréxico, pode ser que seja usado a fluoxetina, que é o mais usado, que é um antidepressivo. Em alguns casos, pode até ser utilizado os antipsicóticos.
E aí, né, no caso do bulímico, tricíclicos, medicamentos aí para controle maior da emoção, né? Inibidores seletivos de recaptura da serotonina, que também eles não sabem mais o que é fome, o que é saciedade, enfim, então por isso que tem que usar esses medicamentos aí, inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Em alguns casos também pode ser usados os antipsicóticos. E no caso do paciente que ter a necessidade de uma psicoterapia, no anoréxico tem que ser individual, e no bulímico, os resultados maiores acabam sendo os grupais, tá? Então, como agora eu vou entrar no tratamento, e ele vai provavelmente durar mais do que o tempo da nossa aula, então eu vou encerrar a nossa aula aqui, que seria a parte 1 da aula de transtornos alimentares, dando sequência aí para a aula que vem, que seria a parte 2, a partir desse slide 13. Aí na semana que vem a gente finaliza e discute aí os transtornos alimentares. Até aqui, alguma dúvida? Não, pronto. Então, é isso, eu já vou baixar também essa aula, porque vocês têm aí o link de YouTube, e aí, então, boa semana para vocês. Na semana que vem, lembrando que vocês têm que centralizar também na Gabriela, né, para poderem encaminhar para mim os slides, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, boa semana, viu? Tá, boa semana.